Estamos começando o terceiro Rivotril e hoje um terceiro episódio muito importante, um episódio que eu trago uma pessoa que me conhece desde sempre, uma pessoa... Vocês lembram daquele documentário, daquele vídeo que o Bial traduziu para o português, falando do filtro solar, para tu valorizar as pessoas que tu conhece desde a tua infância? E hoje eu tenho um convidado que veio desde a minha infância até hoje acompanhando os meus passos. Vamos falar um pouquinho da história dele, um pouquinho da minha história. Estou com Daniel Hack, gaiteiro por mais de 23 anos dos Serranos, um músico muito reconhecido, um dos maiores gaiteiros aqui que a gente chama no Sul, né? Acordeonistas, como se chamam lá para cima, sanfoneiro, mais lá para cima ainda. Daniel Hack está comigo hoje. Daniel, seja muito bem-vindo para o Rivotril, que é eu, o Daniel, e você hoje nesse episódio, que é o terceiro da série infinita do Rivotril. Tá, gente? Então, Daniel, te apresenta para os nossos convidados, me fala quem é o Daniel Hack, para quem não te conhece. Para quem te conhece, tu continua sendo o Daniel Hack, né? Então vamos lá falar um pouquinho sobre essa grande personalidade, esse grande amigo que eu tenho há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente por ter a satisfação de estar aqui no teu convívio mais uma vez, nós que passamos tantas e tantas horas juntos, em várias fases da nossa vida. E foi a partir de um reencontro que eu tive contigo que eu tive um insight, vamos dizer assim, de que os amigos que a gente faz na infância e na adolescência, sobretudo, são aqueles amigos que a gente pode ficar 20 anos afastados e quando nós os reencontramos, nós damos um oi e parece que o tchau foi dado ontem. É verdade. E passaram-se 20 anos. Porque eu acho que as afinidades que brotam naquele momento de vida vinculam tanto as pessoas, né? Que a gente carrega isso pela vida fora. Eu sou o Daniel Hack, sou um cara entusiasmado pela vida, sou uma pessoa bastante curiosa e tenho por um valor de família assim, me relacionar muito proximamente assim, com as pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito. E também tive sempre um certo zelo, um cuidado no estudar, no aprender. Isso é uma tônica bastante importante, é um viés que me conduz. E o meu finado pai, o seu Verno, sempre dizia, qualquer coisa que eu fosse fazer, ele disse, tu tem que levar a sério esse negócio, tu tem que te comprometer e tem que estudar. Então isso é muito presente na minha vida. Quando eu vou me debruçar em algo, eu logo tenho esse tipo de comportamento. Eu sou testemunha disso, testemunha. Dani, então a definição do Daniel é um cara curioso. Isso. Um cara estudioso. Isso. Desde estudioso, sempre. Desde sempre. E como músico, como gaiteiro, como um grande acordeonista que tu és, né, com uma trajetória incrível, eu e o Daniel começamos juntos na parte minha, que numa das minhas vidas passadas, né, eu fui músico também. Um grande artista, diga-se de passagem. O meu pai foi músico, né? Claro. O Daniel tinha uma irmã que era muito uma professora, grande musicista, isso, a maravilhosa, a Beth. Né? E a gente tem uma história, eu conheço o Daniel, ele não tinha aprendido nenhum instrumento. Ele tocava um instrumento que a gente chamava G, que era um negocinho assim, tá? que foi numa Exatamente, num festival de colégio. Festival de colégio. Isso. E o Daniel daí ali começou a aprender a tocar acordeon. Isso. Né? E daí entrou para música, a gente formou um grupo chamado Os Garotos do Sul. Exatamente. Lá nos idos dos anos 80. Isso, né? e já realizamos uma grande façanha, porque a música gaúcha vivia um grande auge naquele momento, e grandes programas de televisão eram feitos aqui na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E nós, como amadores, guris que estávamos começando, conseguimos gravar 2 programas, viemos a Porto Alegre, nos Garotos do Sul. Ali tem que achar essas fitas, né? Raridades. Né? Cara, então, assim, o que é música para ti? Falando desse viés que eu tenho certeza que muita gente que está nos escutando, está nos assistindo hoje, gostam, e a música, o que é música para o Daniel Hack? A música, para mim... Bom, teriam várias definições, até porque eu construí a minha vida em cima dela. Mas eu sempre parto, assim, do meu primeiro contato.
A música para mim é uma grande ferramenta de comunicação. Ela me ajudou na forma como eu me relaciono com o mundo e como eu me comunico com as pessoas. Isso é a música para mim. Ela pode adquirir várias facetas com outras pessoas, como tem na própria música um fim em si mesmo, superação, outras coisas. A gente encontra músicos, né, que compensaram com a música uma série de coisas que estavam desajustadas no seu íntimo, nas suas emoções. E para mim ela entrou como essa ferramenta de comunicação, intuitivamente. Evidente que essa elaboração veio mais tarde, quando eu passei a olhar para a minha vida, a olhar para trás e para as minhas escolhas. Então ela é realmente essa ferramenta de comunicação extraordinária, ela me fez se relacionar com o mundo, eu viajei para a Europa, eu viajei para a China, eu viajei para os Estados Unidos, eu viajei por todo o país, me encontrando com várias pessoas, com olhares extremamente diferentes do mundo, e todos eles acrescentaram. Eu tive a grande satisfação de encontrar um peão caseiro num fundão de campo do Rio Grande do Sul, e ele me ensinou sabedorias extraordinárias. E no outro dia eu tive a satisfação de estar em Curitiba, me encontrando talvez com um dos maiores exportadores do Brasil, um grande empresário, né? Pessoas que têm muito de vida e acrescentaram. Então a música entrou como esse componente extraordinário de enriquecimento da minha vida, de comunicação, de me relacionar com as pessoas. Eu sempre entendi a música como um palco. O primeiro insight que eu tive para me tornar músico foi vendo um especial do RPM que o Globo Repórter fazia do backstage, dos bastidores. Aí eu olhei para aquilo ali e disse assim, deve ser legal fazer isso. Que bacana. E foi assim. Ouvindo tu falar assim, eu lembro de uma frase, né, do Joel J, que é pessoas precisam de pessoas. Fantástico. Que é, né, o 3Ps, a empresa que ele criou. E, cara, não adianta, né? Todo mundo sempre tem o que aprender. Sim. Eu falo muito que a gente é o repertório que a gente adquire na vida. Das vivências. Eu falo do repertório, que é aquilo que tu... Quanto mais repertório tu tem, quanto mais vivência tu tem, quanto mais relacionamento tu faz, mais tu pode ser um artista grandioso no palco da vida. Perfeitamente. Mais tu pode ser uma grande pessoa, assim, né? A essência do ser humano é o relacionamento, né? Totalmente. Ninguém consegue viver sem. Totalmente. E porque ela te dá a dimensão do teu autoconhecimento, do que tu é, da forma como tu te relaciona, e ela faz tu criar a empatia. É a relação que faz isso. É ali que eu testo o meu receio, o meu medo, a partir de um diálogo que eu tive contigo, o teu tipo de reação à leitura que eu faço. Realmente, esse é o grande repertório que a gente leva da vida para se autoconhecer e para seguir adiante. Eu uso uma outra metáfora com meus filhos, que eu brinco com eles. O negócio é o seguinte, vai para a rua esfolar a canela. Eu uso essa expressão, porque é isso. É no jogo da vida, nas relações que a gente se constrói e aprende as coisas. E a essência do teu trabalho hoje? Bom, a essência do meu trabalho hoje, em termos práticos, vamos dizer assim, eu sou um professor de música, né? Tenho me dedicado ao curso de acordeon, a uma mentoria de algumas pessoas mais próximas. Também estou nas plataformas digitais, né? Me adequando ao novo mercado da música e tal. E também mantenho, de alguma forma, eu me afastei dos Serranos recentemente, então mantenho um trabalho mais individual, que eu expresso ainda mais o artista que sou, a forma como eu me relaciono com o mundo, gravei um disco. E também eu acho que eu continuo mantendo esse viés da comunicação, que é a expressão total do que eu digo, das coisas que eu falo. Isso mais tem me norteado na música. E claro, essa minha ideia do desenvolvimento pessoal que sempre esteve presente comigo nessa busca da construção dos relacionamentos, eu sempre tenho alguma literatura comigo, algum vídeo, Rivotril, ando procurando também evidentemente para aprender novas faces de saber e de se relacionar. Essa é a minha vida atualmente, mais próximo da família também. Que ótimo. Eu acho que isso é uma coisa importante a ser ressaltada, assim, porque um artista, isso quase não é visto, sempre as pessoas enxergam no artista só o glamour, né? E a vida de um artista requer uma dedicação
muito intensa e de muita ausência. Muita ausência. E isso foi uma das coisas também que fez assim reajustar esse momento da minha vida, para eu poder estar um pouco mais em casa, porque tem construções sutis de intimidade que a gente faz com filhos, com esposa e tal, que elas se dão nesse dia a dia. Eu percebi isso em algum momento, sabe? Então a gente assim, ó, por mais que tu tenha, claro, evidentemente que eu tinha intimidade, respeito e coisa, mas essa coisa de tu ir e voltar, de certa forma, tu novamente é uma visita e tu tem que restabelecer algumas coisas. Quando tu tá sempre no dia a dia, mesmo que haja o desgaste que é natural, existe uma sutileza de uma construção extraordinária e eu notei isso. Pelo menos para mim foi assim. É evidente que isso é subjetivo, tem pessoas que não sentem isso, mas eu senti. Então por isso também que eu quis fazer essa reestruturação na minha carreira. Que maravilha. Eu vi nos teus materiais, né, que tu fala da mentoria musical. Eu queria entender o que é a mentoria musical, como é que é isso é um produto, como é que é essa fase e como é que funciona a mentoria musical com o Daniel Hack? Bom, como o mundo migra muito para esse trabalho mais à distância e que eu acho fantástico pela flexibilidade e pelo acesso que isso é possível, né? Quer dizer, pessoas que não teriam condições de fazer uma aula comigo conseguem através desse curso online. Pessoas que, até a questão da grade de horários, a pessoa pode assistir a aula quando quiser, essas coisas todas, né? A mentoria é um trabalho mais íntimo comigo, quer dizer, então nós temos uns encontros que são organizados de modo da minha agenda, são semanais. E por que eu usei o termo mentoria? Porque, de um modo geral, a gente tem uma relação assim, do professor-aluno, mais relacionado à questão do nível técnico, do aprendizado da música em si. E eu, por conta de toda essa minha relação com inteligência emocional, com essas questões assim, né, que tiveram muito ligadas na minha vida também como artista, como busca, a mentoria está um pouco relacionada a isso. Eu, de certo modo, uso a música, às vezes, para a pessoa dar-se conta de algum receio que tem, de algum medo, né? Ou de canalizar a raiva num bom sentido da agressividade, de procurar estabelecer uma meta para uma nova canção, para ultrapassar uma complexidade que está difícil. Então, por isso eu intitulei Mentoria, porque eu entendo também a música como uma ferramenta muito potente para esse tipo de coisa. A música faz tu te testar, a música faz tu te expor, né? As situações assim que antes, mesmo que seja, tem gente que não consegue, ela tem dificuldade de formar uma frase no meio de pessoas e daqui a pouco tá tocando uma música no meio de sei lá, 10 pessoas, quer seja um churrasquinho de família, e aquilo vai, então tu vai num processo de retroalimentação, daqui a pouco ela fala um pouco mais, daqui a pouco ela já está sorrindo de modo diferente, vai se tornando natural o processo. Então, por isso eu falo mentoria, porque de certo modo eu uso a música, né, nesta relação de aprendizado de vida, de empoderamento, vamos dizer assim, para usar um termo que se usa aí. Que maravilha. E Daniel, tu teve mais de 20 anos com os Serranos, né? Foram 2 discos de ouro nesse período, foram diversos shows que tu fizeste. O Serranos é conhecido no Brasil inteiro, aqui no Sul, então muito conhecido, um dos maiores conjuntos, uma das maiores bandas gauchescas, né, do nosso estado, né, e do Brasil, que trazem a questão local nossa. Trazem a questão glocal, que eu digo, né? Sim. O glocal é aquilo que está no globo, mas é nosso, tradicional. Sim. Isto, né, a gente sabe desde guri, nós éramos fãs, né, dos Serranos, e tu teve essa realização, vamos dizer, tu foi um grande aluno, hoje tu é um grande professor. Para onde que o Daniel está indo hoje? Qual que é o caminho? Para onde, né? E o que tu defende com a educação musical, né, saindo dos palcos da vida, né, dos palcos, né, dos Serranos, mas entrando no palco da vida mesmo, né, como um professor, como um artista solo também, gravando o teu disco e lançando a tua arte. Para onde o Daniel está indo hoje? Talvez eu não tenha essa resposta assim absoluta, né, para te dizer concretamente, tá? Até porque eu acho que
transformações do mundo no sentido de curto prazo, né, me deixaram um pouco desconfortáveis com as metas mais longas. Bom, eu tenho muito presente a ideia do autodesenvolvimento. Esse meu traço de comunicação, eu desejo aprofundá-lo, né? E talvez eu siga no caminho da educação, do desenvolvimento pessoal também, fazendo algumas coisas nesse sentido, foi uma coisa que a música me deu. Os Serranos, trabalhar nos Serranos, e eu sempre, quando me perguntam isso, eu uso a palavra gratidão, assim, porque, cara, eu realizei um sonho, e de certo modo, às vezes a gente tem sonhos que eles podem se dar em mais de uma diretriz. Né? Quer dizer, eu quero ser gaiteiro. Bom, é um sonho abrangente, eu posso gaiteiro, mais fácil de realizar. Agora, eu quero ser gaiteiro dos Serranos, era uma oportunidade. E ela acabou se concretizando na minha vida. Quando eu olho para trás, eu digo, pô, cara, foi uma oportunidade assim que caiu, sabe, para mim, poderia não ter acontecido. E isso me fez aprender muita coisa. Tu ser um músico já é uma tarefa extremamente desafiadora no sentido de ser empreendedor. Porque tu tem que criar todo um sistema de divulgação teu. Ela não vai por si só, como muita gente pensa, ou como alguns setores que vão por si só. Aí nós ainda éramos um músico regional, que era um campo menor ainda. Né? Então nós tínhamos ainda uma restrição geográfica e tal, cultural. Ele pode ser um músico regional, mas estou falando do rock. O rock é uma linguagem mundial. Então, foi um aprendizado muito grande de liderança, de divulgação, de empreendedorismo. Ali eu entendi o que era estar disponível, eu entendi o que era as pessoas dos mais diversos programas procurar e os Serranos estarem lá. Eu entendi o que era tocar um evento até às 5 da manhã e deitar e se acordar às 8 porque tinha um programa de rádio para ir lá divulgar o trabalho. Essa dimensão, né, fez com que eu entendesse muito essa relação de estar disponível, de fazer, de ir, de se submeter, de se sujeitar para divulgar o próprio trabalho. Eu acho que todos esses elementos eu guardo para o Daniel que vem por aí. Esse meu aprendizado, essa minha dedicação e essa minha experiência com todas essas pessoas, com todos os líderes que eu admirei de outros setores que se aproximaram do Serrano. O Serrano tem um círculo de relação também que nos faz aprender muito, bastante admirável. E eu achei que é isso que eu vou acabar com o tempo, então, me tornando. E eu desejo, né, ser incansável nisso, sempre desbravando novos caminhos a partir de um novo horizonte, dentro das ideias que surgem, dentro das coisas que vão. Hoje eu aprendo contigo, né, cara? Com tudo que tu já te tornaste, com todas essas coisas assim. Eu acho isso fantástico. Que bom, Daniel. Eu tenho uma coisa comigo que é defender a educação financeira no Brasil. Né? A minha defesa, eu vejo que não importa o que cada um faça, a gente tem luta pela moeda, né? Luta pelo capital. Perfeito. Que é a moeda de troca, né? Que não é mais o escambo que era antigamente. Hoje, né? Eu produzo arroz, eu vou trocar por quem cria gado. Né? Hoje, sim, tudo que a gente existe, tudo que a gente faz, a gente busca, então, vamos dizer, um reconhecimento financeiro. Perfeito. Só que as pessoas, não importa, né, o quanto ganham, muitas vezes não sabem lidar com isso. Não existe educação financeira nas escolas, não existe educação financeira na faculdade, até uma faculdade de administração, economia, que talvez tenha um pouquinho de coisa, mas é muito pouco, né, ensinado. Então, dentro do assessor financeiro, hoje ele trabalha muito com essa parte de educação financeira. E eu vejo que hoje tu trabalha com educação musical. Perfeito. E também é algo que não existe formalmente nas escolas. Algumas escolas têm. Tem, outras não, exatamente. Não é uma matéria exigida. Sim. Que eu vejo que a arte, né, não só a sim, música, a arte deveria ser algo muito mais difundido, muito mais trabalhado. E eu queria saber do Daniel, quando tu te deu conta que tu queria defender essa bandeira da educação musical e quanto tu acha ela importante para o Brasil, quanto ela é importante para as pessoas? Certo.
essa resposta vai novamente bater assim no viés da questão do desenvolvimento pessoal, né? E dessa questão que a gente até já falou, assim. Porque a música, eu já tive depoimentos e relatos e acompanhei transformações, né, de pessoas que na educação musical tiveram, além desses pontos que eu já citei, de comunicação, sociabilidade, compreensão dos próprios sentimentos, também coisas bem concretas, assim, como, por exemplo, pessoas com déficit de atenção. Eu acho que até, de certo modo, eu sou um próprio exemplo disso. Eu melhorei, mas extraordinariamente, a minha capacidade de me ater, de reter, por conta do estudo da música. Uhum. A força de vontade é uma das coisas que mais um músico desenvolve. É tu pegar um compasso de uma música complexa que tu não consegue tocar e fazer 1000 repetições. E hoje a neurociência dá demonstrações de que isso funciona exatamente assim mesmo. Uhum. Que a gente tem uma coisa chamada mielina, e que essa mielina, então, ela se aglomera a partir do momento em que nós fazemos repetições das coisas. Quando eu fui vendo tudo isso, desse benefício social que a música traz, é que eu comecei a entender que educar as pessoas musicalmente, poderia fazer com que eu desse uma bela contribuição ao mundo. Te confesso que no instante inicial da minha jornada, eu fiquei um pouco claudicante e inseguro. Uhum. Foi uma solicitação de um querido amigo, que mora em Dom Pedrito, tio Peter, eu chamo ele carinhosamente, e ele mandaria um filho dele para Porto Alegre para estudar e gostaria de que o filho dele não interrompesse os estudos de acordeão que fazia lá e pediu que eu desse aula para ele. Foi assim que eu comecei. E aí eu comecei a dar aula e gostei disso, e em seguida se aproximaram outros alunos, e dali em diante eu entendi que isso era uma coisa que eu tinha que continuar carregando, por conta dessas transformações. E também tem coisas poderosas assim que me fizeram seguir. Esses dias eu até narrei isso para um aluno meu, para um outro aluno. Às vezes tu tá aqui e o sonho do cara é tocar o Shot Laranjeira, que é uma canção folclórica que nós temos. Então ele chega ali, ele não tem a menor dimensão das coisas, vai indo, faz um estudo, faz não sei o quê, coordenação, toca isso, toca aquilo. E aí tu começa a passar o Shot Laranjeira e um dia ele tá íntimo, ele e o instrumento dele olhando pro instrumento. É como se eu não estivesse na sala naquele momento. E ele então consegue ter aquela 3 ou 4 compassos, ou 4, 5 notas, e ele dá um sorriso tímido de satisfação para si mesmo. E eu tô ali como testemunha disso. E isso é muito poderoso, porque tu entende que tu conseguiu transformar aquela satisfação, aquela realização da pessoa a partir do teu conhecimento. As coisas assim que vão tocando. Cara, e com certeza a gente vai ter bastante pessoas que te seguem, escutando o Rivotril, o terceiro episódio. E eu queria que tu desse, assim, 3 coisas que não podem ser negligenciadas para quem quer aprender a tocar algum instrumento, para quem quer ser músico, para quem quer pelo menos tocar ali para as suas famílias. 3 coisas que não podem ser negligenciadas. Eu sempre fui um cara muito disciplinado, um cara que sempre teve muito dedicação para o estudo musical. 3 coisas que eles não podem negligenciar. Eu vou ter que pensar isso, tá? Eu não tenho pronto isso, até porque eu sou bastante flexível nisso. Embora eu tenha comigo, né, algum zelo, alguma inflexibilidade com algumas coisas, eu entendi assim que na música, né, tem coisas extraordinárias, tem autodidatas fantásticos, né? Eu tive que estudar, eu precisei estudar. Talvez por conta de tudo que meu pai disse e por conta do tamanho do meu talento. Talvez ele não fosse tão grande e eu precisei estudar, mas eu gostei de estudar. Eu gostei de estudar música. Então, vamos pensar o seguinte, vou ser bem pragmático, tá? 3 coisas para quem quer tocar. Evidentemente, escolher um bom professor. E escolher um bom professor, esses dias eu estava lendo alguma coisa de neurociência, e ali dizia o seguinte, é bom que seja alguém que te cause pelo menos um certo nível de intimidação. Porque isso gera uma motivação. Eu não posso me sentir extremamente confortável. Boa. O professor tem que dar uma empurradinha. A outra coisa é
procurar, se não todo dia, mas a busca de um contato diário com o instrumento. Porque isso vai ajudar nessa construção da mielina, que é essa coisa importante no cérebro, que vai fazer com que tu crie coordenação, independência, fluência. Então, as pessoas costumam, eu pego um final de semana, vamos dizer, estudo 2, 4 horas. Cara, parece incrível, mas isso é menos produtivo do que 15, 20 minutos diários. Já tem comprovação disso. A outra coisa, partindo do pressuposto de que o cara já vai fazer porque gosta, teria outra... Então, esse eu vou deixar fora. Gostar é um mínimo. Ter um lugar designado só para isso. O cantinho dele. Cara, são coisas milagrosas. Diante de tudo que a gente está falando aqui, isso pode parecer nada. Faz toda a diferença. Porque a gente estabelece uma relação, né, com o próprio eu, com o cérebro, com mentalidade, com comprometimento, com postura que vão te ajudando a instalar o comportamento de fazer as coisas. Hábito. Rotina. Rotina. Poder do hábito. Perfeito. E Dani, a tua visão do mercado hoje de música, do mercado para músicos, do mercado educacional, musical, qual que é a tua visão do mercado no Brasil, no Rio Grande do Sul? Bom, no mercado educacional, ela poderia ter assim uma conotação maior, nos cabe isso talvez como professores da atualidade, né? Essa busca de tentar fazer as pessoas compreender da relevância da música para esses outros aspectos da vida que quase não são presentes. A música está normalmente ligada ao entretenimento, né? Ao prazer, à satisfação, que é um dos papéis dela e é fantástico e eu mesmo gosto disso. Mas ela tem outros protagonismos muito importantes. Então eu acho que na educação musical, né, poderia assim tornar isso mais evidente, né? Talvez eu pegue o meu curso de marketing para fazer isso aí, agora dar uma trabalhada nesse posicionamento da arte, da música nesse sentido. Tem uma coisa muito legal, eu acho que agora, que é essa democratização que a gente consegue com os cursos online. Redes sociais. Há uma discussão nesse entorno, porque mais pessoas vão se dedicar também a dar aulas, mas isso aí o próprio mercado se restabelece, eu acho que o sol é para todos, né? E as pessoas vão... Não adianta, a gente tem uma pleiade de pessoas que se identificam com o que eu digo, com o que eu falo, com o que eu toco, que vão estudar comigo, outras com outro, né, que fala de outro modo. Acho que isso é importante. Não, esse é um papel positivo dessa questão online, das plataformas. A gente vai, eu acho que naturalmente nós vamos diminuir esse contato empático pessoal, e não sei para onde a gente vai construir isso, de que modo isso vai ser feito daí, que a música exercia muito isso, né? Esse contato. E o mercado da música em si, bom, o showbiz nacional ele é robusto, né? Existem grandes artistas do mercado sertanejo e o funk hoje dominam o nosso mercado. O sertanejo é uma vastidão gigantesca, entrou em lugares como o sertanejo universitário, onde não entrava antes. O mercado regional é um nicho pequeno que alguns artistas conseguem sobreviver, como é o caso dos Serranos, Monarcas, João Luiz, tem outros exemplos aqui que eu não vou lembrar todos. Claro. E eles exercem um papel importante também, e antes eu acabei não ventilando isso, tu falou sobre a ideia da identidade, sobre o gauchismo, sobre esse nosso regionalismo. Eles exercem um papel importante no fortalecimento desse traço cultural, que é um traço do gaúcho, que é uma coisa nossa, assim. E como tu bem falaste, a gente tem que reafirmar valores locais e que nos posicionam, que nos dão uma certa ordem mental. O ser humano precisa disso para entrar em flow, né? Para entrar em fluxo, para entrar nessa coisa agradável de se sentir bem. A gente tem que ter essa dimensão do que é o Rio Grande, do que é o gaúcho, como o nordestino tem que entender o que é o nordestino. Então esses artistas gaúchos, eles são muito importantes e eu acho que deve-se sempre fazer um certo esforço de se manter a nossa música regional trabalhando, levando esses valores de geração em geração, que são a nossa identidade. E tu vê, eu sinto isso, né, como uma essência musical que eu sempre tive, né, e iniciei, né, sempre escutando música. Meu pai
foi músico, foi mestre de bateria, de escola de samba, então eu tive várias coisas, e toquei numa banda de baile que tocava tudo que é tipo de música, Isto. né? E eu vejo muito, sinto muito hoje o sertanejo que tu citou bebendo das vaneiras gaúchas, muito. Né? Trouxe muito o acordeon, né? Trouxe muito a gaita piano para a música sertaneja, que estava um pouco esquecida, né? Era mais outros instrumentos, mais a guitarra, mais viola, mais outros instrumentos. E agora tu vê que tá o sertanejo, principalmente esse moderno, né? Esse sertanejo universitário, então tem grandes nomes, trazendo o acordeon muito mais forte. E como é que tu vê essa visão e a importância da música gaúcha para o sertanejo, que é, vamos dizer, a maior escola hoje, eu conversando com o Pezinho é um dos maiores compositores de samba do Brasil. Que fantástico. O Pezinho tem mais de 400 músicas gravadas, gravou a primeira música dele com 15 anos, conversei com ele há pouco tempo no Guarujá, a gente é grande, fizemos parte do Ecocem, que é um ecossistema, um grupo de pessoas de networking mesmo, e ele é uma grande pessoa, uma figura. E ele mesmo falando que o samba ele não tem a organização do sertanejo como ele tem, né? E o dinheiro que o sertanejo gira e ganha. E eu vejo muito dessa parte do gaúcho, do gauchismo, do acordeon. Como é que tu vê esse beber da fonte do gaúcho, certo, do acordeon, e esse mercado e a robustez da indústria? Bom, eu acho isso fantástico, tudo eu acho fantástico. Eu sou admirador assim a questão do acordeon, nós tivemos na virada entre o final dos anos 90 e a entrada dos anos 2000, um movimento muito intenso que veio assim do Mato Grosso. Porque a fonte inicial daquela meninada ali, do Grupo Tradição, Alma Serrana Michel Teló. Isso, Michel Teló, que hoje é um artista consagrado, era a música gaúcha, que eles vinham do Paraná, tinham ido para o Mato Grosso e pegaram... catarinense. Exatamente, paranaense. Pegaram toda essa influência, Serranos, Monarcas, essa turma que vinha vindo. Aí eles criaram naturalmente, né, o seu estilo, a partir daquilo ali. E já, claro, o mercado sertanejo muito potente, muito robusto, entrando em tudo que é lugar. Eles fizeram uma espécie de amálgama daquilo ali e criaram uma linha deles. Com a gaita. Com muita gaita, carregado de gaita. Ainda bem mais próximo do nosso, ainda aqueles. E a partir daquilo ali, então, foi se criando esse sistema novo sertanejo, a partir daquela fonte. E tem uma meninada que toca gaita e, de modo espetacular. Aí já, claro, vai ocorrendo as transformações, as mutações naturais do processo. Mas sim, é a fonte gaúcha, dita por muita gente, e as vaneiras e coisas assim. Agora até já se afastou um pouco, já teve até mais próximo. Se afastou um pouquinho por conta dessa dinâmica. Segue com bastante gaita. Que bom, né? Muito, muito. Eu acho fantástico isso aí. Eu também. E sob o ponto de vista do negócio, da indústria da música, assim, eu também sou bastante otimista quanto a isso. Eu entendo, assim, a indústria como uma coisa positiva. A gente pode perder alguns... Nós podemos entrar numa discussão mais filosófica sob o ponto de vista de algum valor ou outro que se perde. Mas a indústria mantém as coisas vivas, mantém as coisas andando, sabe? É a partir disso que daí um cara lá vende bota, um cara lá manda fazer camisa, sabe como é que é? Tem um evento para ir, tem um garçom para servir, eu acho isso importante. Claro. E a música sertaneja, ela se organizou de um modo muito bom nessa área. Ela realmente é uma indústria, ela vem com uma indústria potente, ela vem com força para divulgação, ela vem com força para investir no artista, né? Estamos falando de cifras significativas. Né? E claro, cara, tem uma coisa assim que a gente não pode esquecer. As coisas, apesar de tudo, apesar do investimento, apesar de tudo, as coisas funcionam porque elas encontram um eco. A harmonia musical que é consagrada, poderia ter ido para outros lugares. Ela foi para aqueles lugares, Dó maior, Sol 7, Dó maior, Sol 7, porque isso agrada as pessoas. Claro. Então não dá para desconsiderar isso. Existe todo investimento, existe toda a força, existe uma organização, mas existe o impacto daquilo que as pessoas gostam de ouvir, né? Então eu acho que tudo funcionando. Claro que pode-se partir de uma ideia de que alguns artistas se organizam, vamos fazer uma força-tarefa aqui e tal, vamos, por exemplo. Acho que sim, acho que funciona muito.
Acho que funciona muito. É que, de um modo geral, o artista vive mais assim dessas ideias, no campo das ideias, dos sonhos, essas coisas assim. E eu acho que assim, talvez sim, perde-se algumas oportunidades. Né? Quando tua música está indo, tu tem que concentrar a tua força ali. Eu sempre disse, eu até falei ontem para minha esposa, para a Edianesa, eu disse, eu admiro músicos trabalhadores e a gente consegue identificar isso. Tu pega um cara como Paul McCartney, por exemplo, é visível que o cara é trabalhador. Sim. Muito trabalhador. O cara escreve partituras, faz arranjo para orquestra. Até hoje na estrada fazendo show. Até hoje na estrada fazendo show. O cara veio aqui em Porto Alegre, quando nós temos artistas aqui que 40 minutos estão chorando, o cara fez 3h30, o cara tocou um fandango aqui, cara. Né? Então eu admiro esses músicos assim, que tem essa relação. O Adelar Bertucci, que é um exemplo regional. Esse cara tem partituras escritas de próprio punho, cara. De próprio punho. Eu tenho lá, que eu dou aula com fantástico. O cara dava aula, o cara tocava, o cara tem um manancial gigantesco, sei lá quantos discos, quantas obras. Né? Serranos é um exemplo disso também. Sabe? São artistas que trabalharam muito, como eu te disse, acordava, ia dormir às 6h30, acordava às 8 para ir na rádio. O talento versus a dedicação. E quando o talentoso se dedica, não tem para ninguém. Né? Não, isso aí, é ocupar os espaços. O sertanejo fazia isso. Os caras vinham aqui, quando nós tínhamos aqueles eventos de aniversário de rádio, que era uma coisa que normalmente as pessoas vinham. O cara vinha de lá, de São Paulo, para cá, para eu cantar uma música aqui, no pôr do sol do Guaíba e voltar. Não, quantos, às vezes era 3, 4, 5, 6 shows no mesmo dia, né? Nos bailões da vida, e sempre para lá, pulando aqui, indo, saindo. Então essa dimensão tem que estar presente para se criar uma indústria. Apesar da gente mexer com sonhos, com essas coisas bonitas assim, que tal, tu tem que ter essa dimensão. Não, vamos lá, meu, tijolinho por tijolinho, bota o concreto, bota o tijolinho, vamos lá. Vamos construir. Daniel, tu foi convidado para fazer uma palestra no TED Internacional. Qual o nome dessa palestra? A recompensa do esforço. Boa. Enfim, tudo que a gente falou tá nisso agora, né? Quando eu tive assim uns 18, 19 anos que eu entrei no mundo profissional da música, eu disse assim, será que tem um padrão para o sucesso? Será que tem um jeito de fazer sucesso? E eu fui procurar a resposta disso. Aí, cara, porque assim, para mim, era estudar e tocar bem, sabe? Aí depois de um tempo, assim, eu olhei e vi pessoas que, na minha avaliação esteticamente, musical, assim, não era aquilo tudo e os caras faziam sucesso. Aí eu olhei para outras coisas, outros setores do mercado. Tu entendeu? De repente, o cara que vendia mais um produto, ele não era o cara que mais sabia do produto. Ele tinha alguma habilidade que funcionava. Aí eu comecei a olhar para isso, comecei a olhar. Fui ler, fui tentar entender dentro dos Serranos, olhando aquilo tudo acontecer, o que é. Bom, aí eu cheguei num ponto assim que existem as variáveis incontroláveis do sucesso. Existe. Tu tá no lugar certo, na hora certa. Às vezes tu tá numa profissão que simplesmente tu gostava e naquele momento da virada aquela profissão andou e tu tava ali, sabe? A família que tu nasceu, o que te disseram, um traço de personalidade que tu tem. Tá, essas são as encontradas. Bom, isso aqui, né, não tem como mexer. Aí eu encontrei as variáveis controláveis de sucesso, que é essas que a gente pode desenvolver, que a gente pode aprender, que a gente pode melhorar, cada um na sua medida. Eu não vou ser o Rivo Júnior, nunca. E tu não vai ser o Daniel Hack, mas é o seguinte, eu tenho que melhorar, eu tenho que compreender o meu medo, eu tenho que transformar o meu medo em energia para solucionar um problema, eu tenho que me expor. Né? Então a recompensa do esforço é essa construção. Só para fechar a ideia do sucesso com os artistas, que esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que as pessoas ficam curiosas para saber, a coisa é tão sutil, né, que às vezes eu posso me identificar com um artista que eu digo, esse cara não tem nada a ver comigo. Porque é o seguinte, eu tenho as minhas demandas reprimidas. Então, por exemplo, eu posso ser um sujeito super queridão e reprimir o meu lado mais agressivo. E eu posso ser fã de um artista que tem isso escancarado.
Claro que são processos inconscientes, sutis, muito, né, que a gente não percebe. Mesmo um diretor, quantas foram os fracassos das grandes indústrias fonográficas? Muitos. Porque eles apostavam em coisas que às vezes não dava, porque é aquilo que eu disse, é o público que consagra, né? Mas então essas são sutilezas assim que normalmente um artista, principalmente que comunica com a massa, tem. Então são níveis de agressividade, de simpatia. Tem rabugento que faz sucesso. Então não é, né? Tem queridão que faz sucesso. Tem mau caráter que faz sucesso. Sim. Questões éticas e tal. Porque não é aquilo, porque são outras coisas que pegaram aquele público todo e vão. Tá, então eu digo, bom, isso aqui a gente não tem muito como mensurar. Então a recompensa do esforço no TED seria essa ideia, como é que eu posso melhorar efetivamente? Que questões eu olho? Vou olhar para a minha força de vontade, para o meu hábito, vou me relacionar com pessoas. Ótimo. E Daniel, qual foi o maior erro que tu teve, o maior erro do Daniel Hack que gerou um grande aprendizado? Puxa vida, cara. Isso aí me faz... Vou ter que... cometi vários erros, assim, né? E... Deixa eu tentar pensar, cara. Eu acho que eu poderia citar, e aí nós iríamos, agora me ocorreu isso aqui, cair um pouco no teu setor. Antes de eu me aproximar de ti, né? Eu fiz uma incursão pelos investimentos. Pelo mercado financeiro. Pelo mercado financeiro. De modo muito intuitivo e muito rápido, assim, fui ali e tal. E aí o mercado se mexeu e eu me assustei. Porque eu sempre fui um pequeno poupador, um cara muito batalhador e tal. E naquele momento, assim, aí eu fui lá e tirei. Né? E aí depois, conversando com o outro, até contigo, depois, mais tarde, assim, quer dizer, que esse movimento, apesar de ser um movimento corrente de muita gente, quer dizer, daquele, né, eu acho que foi um grande aprendizado no sentido da gente se cercar de pessoas hábeis, de pessoas que sabem te posicionar, que te dão o conhecimento, o conforto para a gente, porque não adianta, cada área tem o seu métier, né, tem um conjunto de conhecimentos que só quem está ali dentro para te conduzir do melhor modo. Então, eu acho que eu poderia elencar esse aí tranquilamente como um grande aprendizado, assim. Eu disse, se eu for fazer esse tipo de coisa, eu tenho que me envolver com pessoas que possam me orientar de modo adequado. Então, aproveitando que falamos do mercado financeiro, qual a tua visão do mercado financeiro no Brasil? Qual a tua visão do mercado financeiro como um investidor, como uma pessoa que estuda hoje este mercado também? Eu hoje não tenho tanto... Eu já tive mais íntimo a isso. Agora, eu tenho algumas coisas para considerar. Eu acho muito importante que tenha se levantado mais o debate sobre isso. O Brasil era completamente adormecido nisso. Já se fala nisso, sabe? Nós temos aqui a Ativo, temos o Rio para recorrer, outros agentes que dão esse suporte. Nós quase não falávamos nisso, cara. Sim, de mercado... Mas as redes sociais, né, abriu muito, né? Thiago Nico, Natália Arcuri. Pô, tem caras consagradíssimos. Gustavo Cerbasi. Né? Gustavo Cerbasi foi o primeiro contato que eu tive com isso aí, né? Numa matéria que saiu, acho que foi na Você S.A., eu acho. A primeira matéria do primeiro milhão dele. Sim. Bom, a questão da gestão financeira e do cuidado, assim, me reporto normalmente ao meu pai. Cara, meu pai era um cara assim, ó, ele dizia, vai lá na primeira gaveta do balcão, assim, atrás tem uma cadernetinha, lá na página 3 ou 4 tá anotado não sei o que, sabe como é que é? E ele sempre, correntemente, dizia isso, meu filho, do modo dele, evidentemente. Claro. A grande sabedoria está em como tu gasta. Perfeito. A grande sabedoria está em como tu gasta. Ele era incansável dizendo isso. Não importa o quanto ganha. Não importa o quanto ganha. Tu gasta. Não importa o quanto ganha. E eu vou dizer, eu sempre fui desconfortável com isso. Porque na minha cabeça, eu queria ter uma quantia que me tornasse isso irrelevante. Eu tinha assim, mas eu tenho que gerar um valor financeiro para mim que eu não precise me preocupar ter esse cuidado.
Mas depois eu entendi que essa mensagem, ela é muito além disso. Ela é muito além disso. Isso vale para quaisquer coisas da tua vida. Isso é autocontrole, é autorregulação, é saber como as coisas funcionam, é manter as coisas em ordem. Então, para voltar para mim, aquilo fez eu ter esse cuidado pela sobrevivência, em ser um poupador. O dinheiro para mim está muito relacionado à segurança. Né? E eu acho fantástico também que ele adquira outras faces com outras pessoas. Eu me relaciono com pessoas, né, onde está mais relacionado ao prazer, o cara gosta mais de, né, tomar um bom vinho, não sei o quê. Comigo, assim, já sempre tem uma relação só. Tem que segurança, é futuro, é não sei o quê. Sim, perfeito. Cada um vai ter o seu perfil e tal. E vai estar aqui contigo para ser assessorado nesse sentido. Ótimo. Que eu acho fantástico. Sabe? Sim. Porque é isso, porque o mundo é feito com essas diferenças, com essas nuances. Cada um do seu jeito, cada um a seu modo vai fazer a sua busca. Não tem que todo mundo no mesmo lugar. Então, eu acho muito relevante que esse debate esteja em pauta, que muita gente fala. Meu filho agora, cara, eu tenho um filho de 15 anos. Ele diz, pai, eu quero fazer um curso e tal. Um curso desses aí que surgiram sobre como aprender, gestão financeira e tal. Eu mesmo fiz, na época do presencial, sobre gestão financeira familiar. Fui lá falando sobre emoções, sobre consumo, gasto, não sei o quê. Ótimo. Acho muito importante, muito importante. É a robustez de uma economia, o desenvolvimento de boas pessoas. Tem países que têm faturamento das famílias pequeníssimo, salário pequeno, mas os caras conseguem poupar, porque é uma questão de educação. E essa poupança faz desenvolver toda a economia, cara. Toda a economia, os caras conseguem pegar aquele dinheiro, realocar para outras coisas, né? Financiar investimentos. Pô, fantástico. Nós temos que falar nisso. Tem. Muito. Tem que falar sim. Daniel, eu sei que tu é um leitor costumaz, um cara que lê bastante, gosta, né? E eu queria 3 livros que todos deveriam ler na visão de Daniel Hack. Setores diversos. Eu mais ou menos eu dou na mesma área, assim, mas vamos lá. Vencedoras por opção. É para comentar sobre o livro ou só o título? Pode ser o título. E se quiser Vencedoras comentar, por opção. O Poder do Hábito e Força de Vontade. São livros muito esclarecedores, assim. O Vencedoras por Opção, que é um livro até feito e apresentado, prefaciado pelo Lema, que um dos autores ali, que agora não me ocorre o nome, mas ele é professor em Harvard, era um dos consultores do trio lá e tal. Sim, o Lema, Paulo Lema, Sucupira e o Marçal. E ele se refere nisso, na apresentação ele diz que eles iam lá no escritório desse cara. Bom, o que mais me chama a atenção, o livro fala o seguinte, ele mede o desempenho das 10 mais empresas do mesmo setor, e o destaque de uma em detrimento de outra, e ela se destacou 10 vezes mais. Mas o que mais me chama a atenção, evidentemente que eu tenho esse viés comportamental em mim, né, é 5 componentes que fazem parte dos traços dos grandes líderes. Eu vou destacar um só, para não me alongar, que é o que eles chamam de paranoia produtiva. Os grandes líderes, pode estar tudo bem com a empresa deles, mas eles estão obsessivamente preocupados em produzir alguma coisa, porque alguma coisa pode acontecer. Eles mesmos querem tornar o conhecimento ou o produto deles obsoleto, ultrapassados por si mesmo. Quer dizer, tem sempre um cuidado no sentido de... Paranoia produtiva. Paranoia produtiva. Maravilha. E, bom, me identifiquei muito com isso, claro, já deu para ver, né, falando da coisa do trabalho, da dedicação, mas é um livro fantástico. O Poder do Hábito, porque é o seguinte, porque o poder do hábito, a gente consegue, o cérebro está sempre procurando um jeito de se acomodar. Então ele transforma as coisas em hábito. É como a coisa do dirigir lá. Primeiro tu precisa de todo ele, e depois ele pega todas as informações, joga num cantinho do cérebro e tu faz no automático. Bom, é isso, quer dizer, quando eu quero ir para algum lugar, quanto mais eu entender esse complexo, tornar ele um hábito, ele entra automático na minha vida, como eu falei antes de estudar. Tem o teu cantinho lá, tu vai passar por ali e vai dar uma tocadinha. Então o poder do hábito é isso. E a força de vontade
e essa capacidade de eu entender como é que eu canalizo essa minha energia para transformar em hábito. Força de vontade, ela me esclareceu muita coisa, assim, sob o ponto de vista até das pessoas que vacilam, do que pode acontecer, né? Que às vezes a gente julga algumas pessoas, assim, dizendo, pô, cara, não sei o que, cara, tem uma série de situações que a pessoa está submetida, né? Que estão ligadas à força de vontade, que não é má vontade, é uma má gestão, às vezes é uma falta de conhecimento e tal. Então foi um livro bastante interessante, assim. Que maravilha. Então, falando de hábito, falando de rotina, qual que é a rotina do Daniel Hack? Cara, eu tô super feliz com a minha... Eu lutei a minha vida inteira para ter uma rotina. Quais são os hábitos? Como é que... A música foi fantástica em algumas coisas, mas ela me tirou algumas. E ter rotina numa carreira como eu tinha era uma coisa muito difícil. E eu sempre tentava, mesmo com aquilo tudo, eu tinha alguma rotina. Bom, eu me acordo 6h10 da manhã hoje em dia. Sim. E já faço meu café, tomo meu café e já vou para minha sala. Ali eu procuro deixar as minhas manhãs para essa parte, hoje em dia, de muita gravação de vídeo. Eu tenho um trabalho muito intenso nas redes, né? E de postagem de vídeo, tem que atualizar, tem que trocar, mudou a câmera, aquelas coisas, vai entrando material novo e tal. Eu ainda não sou tão presente quanto eu gostaria de ser nas redes. E estou tentando buscar isso, porque eu ainda, como eu mantenho essa mentoria, né, isso faz com que eu tenha que estar disponível a essas pessoas e tal. Que também é uma coisa que me engrandece muito, assim, eu aprendo muito nesse jogo, nesse ping-pong. Bom, aí eu procuro manter as manhãs para isso, cara, né? Me manter, porque tocar, assim, manter a técnica é uma coisa bastante difícil, né? E eu já percebo, assim, com o tempo também, a musculatura não responde da mesma forma, sabe? Essas coisas todas assim, a gente tem que ter tem que aprender a lidar com isso. Eu sempre fui um cara que gostei, que estudava muita técnica, né? Procurando do meu jeito manter um certo virtuosismo, então algumas canções requerem que eu tenha esse cuidado e tal, além das gravações. Aí tem a parte didática que eu fui desenvolvendo, fui aprendendo, como é que eu comunico isso, como é que eu digo para tocar essas 3 notas. Aí eu uso a parte da manhã para esse aprendizado. A parte da tarde são envolvidas com os meus alunos. Uma semana por mês eu deixo em aberto, que eu intensifico mais essas gravações e cuido da parte da construção do que vai ser os novos lançamentos. Porque de tempos em tempos eu faço um relançamento do curso de acordeon Daniel Hack. Esse curso de acordeon, ele é lançado com uma semana de aulas gratuitas, onde eu faço a técnica de Daniel Hack. São as minhas escolhas, é a forma como eu, né, estudei, que eu compartilho com as pessoas. E daí, nesse evento, as aulas são gratuitas, inclusive eu estou agora para fazer que vou fazer no mês de agosto, entre os dias 2 e 8 de agosto. Então eu tenho essa semana livre para organizar esse material, esse processo. Eu pego normalmente um dia, um turno para criar o foco nas coisas boas, que é essa coisa ligada à inteligência emocional, que eu entendi que eu podia ajudar de algum modo, e às vezes me rende bastante serviço, porque eu tenho que ficar elaborando, pensando, elaborar um desfecho, alguma opinião, né? E eu tenho também o Vivendo e Aprendendo, que é esse quadro onde eu dou tutoriais gratuitos, né, para as pessoas tomarem ciência. Eu fico muito feliz com isso, cara, porque às vezes a gente tem uns depoimentos fantásticos, assim, de pessoas, né, que olham ali e dizem, professor, muito obrigado, porque às vezes a gente, por alguma coisa divina, assim, a gente tem algum insight que consegue ajudar. O cara pegou, era aquilo ali que faltava para o sujeito se dar conta. Porque isso acontece, é a forma como cada um comunica. Nem sempre eu sou eficaz ou eficiente na minha forma. Às vezes eu digo uma coisa e o cara só vai aprender com outro. Sim. Então, quando isso acontece ali, eu fico muito feliz. Essa é a minha rotina, cara. Eu estou bastante contente, assim, porque eu produzi muitas coisas. A pandemia me trouxe o assombro, o receio, né? De ter. Mas essa parte de me dedicar, então, de compensar isso, de fazer disso, sei lá, talvez uma energia ou uma distração de compensação, me fez produzir bastante coisa. Gravei muito, criei muito, escrevi muita coisa
Sempre tem um lado bom de todas as coisas, até ruins, né? Sim. Então, vamos dizer, a pandemia, ela gerou, né? Muita gente fez do limão uma limonada, né? Gerou várias atividades que não existiam, né? Isso. Então, a gente sempre fala, todo problema também gera uma oportunidade, né? Então, acho que essa trajetória, esse momento até de, por exemplo, encerramento dos bailes da vida, né? Sim. Os bailes gaúchos ou qualquer evento, show, né, que aglomere. Levou todo mundo para o online de uma maneira muito mais acelerada. Talvez aconteceria em 10 anos o que aconteceu em 1. Exatamente. Né? Nessa força que está todo mundo. O próprio Rivotril que está aqui, né? Claro. Não existiria. Eu continuaria fazendo palestras, cursos presenciais e algo assim, e não teria, né, vamos dizer, essa amplificação que o mercado online nos deu, né? E hoje a gente fala para o Brasil inteiro do quarto da nossa casa. Né? Então isso exatamente. É muito bom. E o que tu escuta, Daniel? O que tu, como músico, o que tu escuta? Como é que é a tua rotina na parte... Tu sabe que eu sou apaixonado por discos, né? Eu tenho mais de 5 mil discos de vinil em casa. Nossa, que espetáculo! Adoro a minha música. O que ficou de música foi escutar música, né? E procurar coisas boas, e tem todos os estilos, tem sempre coisas boas. O que o Daniel Hack escuta? Cara, eu sou muito anos 80, né? Eu sou filho dos anos 80, assim, eu admito integralmente isso. E tu sabe, eu sempre fui um fã incondicional dos Serranos, então ouvi muito Serranos e depois tive a satisfação de gravar bastante coisa no Serranos. A pandemia, cara, me trouxe um comportamento, assim, de procurar algumas coisas claro, como eu estou trabalhando muito também, eu uso mais, parece mentira, mas eu uso o domingo de manhã para ouvir essas coisas, às vezes o sábado também. Então, anos 80 eu estou sempre procurando, sabe? De tudo, porque nós, né, cara, nós somos, assim, de certo modo, gerados pelas radiocidades, porque as radiocidades começaram nos anos 80, valorizando a música nacional, e vinha do eixo Rio-São Paulo, nós tínhamos o pop rock, então a gente, viu o RPM, Roupa Nova, toda aquela turma dos anos 80, né, o rock nacional. E aqui no Sul nós tivemos o Renato Borghetti, os Serranos, os Araganos, e essa turma que veio, né, daquele momento ali. Então, a minha memória afetiva desperta muito ouvindo essas coisas, mas eu redescobri o grupo Os Araganos, cara. Nossa. Bacana. Eu acho os discos dos caras e fico ouvindo, assim, sabe, extasiado, assim, e tal. Muito. Claro que esses comportamentos vão se transformando. A obra Bertucci, por exemplo, que é uma coisa extraordinária do nosso cancioneiro, ela é muito aplicada ao ensino de música. Os caras eram fantásticos na forma, assim, muita música instrumental, que ajuda muito, sabe? Então, também essa parte aí. E é isso, basicamente, assim, a gente gosta muito de vocal, né? E os Araganos têm isso de modo muito particularizado, muito bem-vindo. E eu gosto muito dessa temática regional, sabe? Eu me identifico muito com essa coisa, né? Antes nós falávamos ali, tem uma música do João de Almeida Neto que eu gravei no meu disco, e que dá bem essa dimensão. Sempre que eu me reporto a ela, que eu vou anunciar, eu digo isso, quer dizer, é as lentes pelas quais a gente se relaciona com o mundo. Ela diz assim: sou cantor regionalista e, como tal, um ativista da cultura brasileira. Faço misturas bonitas de ideias cosmopolitas com sotaque de fronteira. Quer dizer, é o nosso olhar regional. Eu me identifico muito com isso aqui, né? E essa nossa inserção. Então eu gosto de ver essas canções assim, que retratam muito essa forja do que somos. Que maravilha! E qual bandeira que tu levanta hoje? Aquilo que tu acredita que é teu lema de vida? Meu lema de vida? Conversar com as pessoas. Quer seja com música, quer seja com ensino, quer seja com café, nos diálogos. Eu acho que esse é o meu lema, é o meu maior aprendizado que eu posso ter, ou a maior satisfação.
Que maravilha. E tem uma pergunta que eu faço para todos os convidados, que é a pergunta Rivotril. Barbaridade. Tá? Mas é uma pergunta simples, que tem a ver com o meu negócio também, que é investimentos. Perfeito. Na tua visão, qual o maior investimento que uma pessoa poderia fazer na visão de Daniel Hack? Em qualquer área. Aprender. Não tem, cara. Não tem coisa mais enriquecedora do que isso. Porque Educação. Educação de um modo geral. Uhum. Ela pode ser específica. Não necessariamente mais, né? Esses dias eu ainda estava vendo assim. Às vezes existem coisas que eram confortáveis e seguras. Hoje tem coisas que ainda são confortáveis, mas talvez não sejam tão seguras. Uhum. E isso vale também para questões relacionadas à educação. Mas assim, eu acho que uma coisa que se usa bastante é se dedicar e aprender naquilo que tu vai fazer. Uhum. Perfeito. Especialista mais do que generalista. E essa ideia, porque é a velha história de aliar o que os antigos já diziam, tá certo? Teoria e prática. É. Então, quando tu tem a aplicação, a experiência da coisa, o aprender se torna muito relevante. Perfeito, Daniel. Daniel, eu quero agradecer demais a tua participação aqui. Tu sabe o irmão que tu és para mim, a pessoa maravilhosa que eu sei que tu és. A gente pôde bater um papo aqui com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, né? Porque vai para o YouTube, vai para o Spotify, vai para as plataformas digitais. Que legal. E eu quero que tu dê umas considerações finais. Sim. Né? Agradeço de coração o teu tempo, honro o teu tempo, honro a tua pessoa e agradeço tu estar com a gente esses momentos, essa uma horinha, eu acho que deu. E quero que tu faça as tuas considerações finais e o meu agradecimento de coração. Cara, eu profundamente agradecido de estar aqui. Tenho certeza que os que já passaram aqui, brilhantes, eu acompanhei tua condução, acompanhei os pensamentos deles, fiquei extasiado com tudo que vi. Tenho certeza que outros encantadores virão. Assim. Para mim, assim, fazer parte disso é uma grande honra, uma grande satisfação e mesmo nós falando as questões relacionadas à nossa atualidade, né, enquanto a gente estava aqui, vai passando um filme de tudo que a gente vivenciou, de tudo que a gente poderia dizer aqui, então, mais lúdico, então, de brincadeira das nossas vivências. Né. Eu tenho um grande orgulho, uma grande satisfação assim, de ser teu amigo, de ser considerado por ti, esse irmão que tu mesmo disseste, a recíproca é muito verdadeira. E eu sempre tenho assim também essa satisfação, né, de ver os meus amigos andarem dessa forma, de seguir a sua jornada. E o que eu poderia arrematar aqui, expressando uma ideia que é muito minha, mas que eu gosto de compartilhar com todas as pessoas, muitos se identificam, outros vão ser despertados talvez pela ideia. A caminhada, por mais difícil que seja, necessita de um passo de cada vez. Nós só não podemos parar de andar. Então eu acho que isso define profundamente assim, a nossa jornada como um todo, como ser humano. Né? Tem um trecho da música que diz assim, do Veterano, que é uma música gaúcha, em outras palavras dizendo isso. Quando chegar meu inverno, minha velhice, que me vem branqueando o cerro, tornando o cabelo branco, né? vai me encontrar venta aberta, espaçoso, aberto aqui, venta é o rosto, né? Venta aberta, de coração estreleiro, coração picano, muito carregado de sonhos, que habitam o meu peito e que irão morar comigo no meu novo paradeiro. Que lindo, que lindo. Então, gente, obrigado por escutarem, por assistirem mais um Rivotril. Daqui 15 dias tem o 4º episódio. Assistam bastante, quero comentários, quero feedbacks, né? E sugestões também de convidados. Oi? Posso voltar daqui? Claro, volta, o espaço é teu. Desculpa, querido. Desculpa, me sério, só pra brincar contigo. Não, era só isso. Uma brincadeira. Voltar. Pode voltar. Em setembro, o Daniel volta aqui pra gente fazer um Rivotril Gaudério,
um Rivotril Galdério Setembro, a gente vai fazer aqui bem regional, bem Galdério, vamos fazer com fogo de chão, vamos tomar o Rivotril na cuia de chimarrão, tá? Então até daqui 15 dias com o 4º episódio do Rivotril, quero feedbacks desse grande parceiro, desse grande episódio que a gente gravou hoje. Um beijo a todos e até a próxima.